Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo de Deus, discípulos do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, irmãos, para mais um devocional na tenda do encontro. Glória a Deus. Esse lugar, meu irmão, é um lugar de refrigério para as nossas vidas, lugar de crescimento. Esse é o plano de Deus. Crescei-vos na graça e no conhecimento de Deus, o nosso Salvador. Quero meditar com você, irmão e minha irmã, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 28 ao 30. O que tem, mais será dado. Essa palavra saltou aqui o meu coração, porque nós vamos ver aqui 3 tipos de pessoas. E, meu irmão, pessoas com medidas de recursos, de habilidades, de experiências diferentes. Mas cada um tem que se posicionar da forma correta diante do Senhor Deus, porque Ele é justo. Irmão, Deus é justo. A Bíblia diz, o que o homem semear, ele vai colher. A Bíblia diz também, o que tem, mais será dado. Olha para você ver. Aquilo que você tem, aquilo que você cultiva, é o que você vai ter. Então, meu irmão, nós não podemos agora ter um conceito a respeito de Deus equivocado. Você não pode ter conceitos a respeito de ninguém de forma equivocada, muito menos a respeito de Deus. Tem gente que tem um conceito a respeito de Deus e ele julga Deus conforme ali o que ele estabeleceu na sua própria mente, seus próprios desejos e vontades. E ali as coisas não acontecem do jeito que ele projetou, ou pelo menos ele sonhou, ou ele esperou. E ali, meu irmão, ele tem um comportamento conforme aquele conceito, conforme aquela opinião que ele já tem. Mas ele não buscou de Deus. E ali ele vai caminhando. E, meu irmão, a conta chega. Nós vamos ver isso aqui. Olha o que diz essa palavra aqui. Eu oro a Deus que você consiga entender essa palavra aqui junto comigo. Portanto, tire o talento e dê ao que tem 10. Porque a todo que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então essa passagem, a passagem da parábola dos talentos, teve um que recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Então cada um estava ali diante de uma experiência, diante de uma medida de recurso, diante de um nível de capacidade, porque aqui na parábola, quem está distribuindo os dons é o Senhor, que simboliza Deus. Então Deus, ele é justo. E ele distribui conforme a medida e a capacidade de cada um. Então cabe a cada um desenvolver naquilo que recebeu, cultivar aquilo que recebeu. Mas se a pessoa ela se posiciona de forma equivocada, ela vai cultivar coisas ruins. E se você cultiva coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Porque o que tem será dado. Esse é o X aqui dessa nossa reflexão. Porque todo que tem, mais será dado. Você tem o quê? O que você tem? Mais será dado. É claro, é aquele que investiu mais, que se entregou mais sobre um determinado plano, sobre um determinado propósito, ele vai receber mais daquilo ali. Por isso que nós temos também a promessa do galardão, irmão. Tem gente que acha que a recompensa de Deus, ela está
limitada às coisas dessa vida. Eu vou buscar a Deus porque Deus vai me fazer casar. Eu vou buscar a Deus porque Deus vai me dar um carro novo. Eu vou buscar a Deus porque Deus vai me dar minha casa própria. Eu vou buscar a Deus porque agora eu vou ter paz nessa vida. Ô, meu irmão, glória a Deus. Você está buscando a Deus para ter essas coisas? Glória a Deus. Deus abençoa mesmo. Deus direciona, Deus abre porta, Deus abençoa em todas as áreas. Mas a recompensa de Deus, ela é muito grande. É coisa que olho humano não viu, ouvido humano não ouviu, e nem subiu ainda à mente humana o que Deus tem preparado, reservado para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam. Então a nossa recompensa da parte de Deus, ela não se limita às coisas dessa vida, meus irmãos. Então esse rapaz aqui, ele recebeu o talento e ele pensou, esse Deus, ele é rigoroso, esse Deus me deu só um talento, eu não tenho condição de fazer nada com isso aqui. E ele foi então e escondeu o talento, ele enterrou, ele ficou ali, meu irmão, prostrado na sua própria opinião a respeito de Deus. Então o que ele tinha? Ele tinha um afastamento de Deus. E o que ele vai ter mais? Mais afastamento de Deus. Aí entra a justiça, irmão. A justiça de Deus, ela vai ser feita na terra. A Bíblia diz que nós veremos a diferença. Nós veremos a diferença entre aqueles que servem o Senhor e os que não servem. Então, meus irmãos, a Bíblia está dizendo que nós veremos a diferença entre aqueles que têm medo de Deus e aqueles que não têm medo de Deus. A diferença entre aqueles que têm raiva de Deus e entre aqueles que não têm raiva. Porque, meu irmão, esse moço aqui, ele tinha medo de Deus. E ele tinha também, de uma certa forma, raiva de Deus, porque ele recebeu só um. E ele achava que Deus era muito rigoroso, Deus era muito severo. E aí vem ali a justiça. Então diz aqui, quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Ele tinha esse afastamento de Deus. E o que ele está colhendo? Mais afastamento. Porque o que você tem, mais será dado. Ele tinha uma certa raiva de Deus. O que ele está colhendo agora? E o que ele está recebendo? Mais raiva de Deus. Porque agora ele está sendo lançado, meu irmão, nas trevas exteriores. Se ele tinha medo de Deus, agora ele tem muito mais medo de Deus. Por isso que a Bíblia diz, meu irmão, você não tem que ter medo, não tem que ter raiva, não tem que ter dó de Deus. Tem gente que tem dó de Deus. Acha que Deus está cansado, porque o ser humano tem muito problema. Não, meu irmão. Deus falou para a gente amar. Ame a Deus. Se relacione com Deus. E é isso que nós vamos ter cada vez mais. Mais amor de Deus, mais relacionamento, mais graça, mais favor. Fique com Deus, forte abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser.